Senhoras, boa tarde, senhores. Uma saudação a todos, em especial aqui o presidente Neto, ao Moura, parabenizar aí pela luta, né? Obtiveram um êxito aí com relação aos taxistas e ao Uber, não é? Então acho que cearense, né? Bom, basicamente, já que o presidente está ali questionando, eu de fato sou cearense, sou de Fortaleza. Em linhas gerais, eu sou advogado sindical, sou do mundo das letras e do mundo do direito, né? Eu sou especialista, mestre e doutor em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Ceará, Constitucional Direitos Fundamentais, focado em Direito Sindical, tá? Atuo em áreas gerais de sindicato e também, hoje, integro o Sindicato dos Trabalhadores em entidades representativas, né? O Sintec, tá? Bom, de início, a gente não perdeu o tempo da palestra, ele pediu que a gente falasse por volta de 40, 45 minutos para dar um tempo para as pessoas, de fato, ter 1 hora, mas para que as pessoas possam falar, tá? Para nós é uma satisfação, eu fui convidado, além da CSB, né, dos integrantes aqui, mas pela Escola, né, Escola de Formação Social. Então, a escola prima muito por essas questões de formação, de aprendizado, inclusive de oratória, de fala, e de uma capacitação diferente no mundo social, principalmente nesses tempos de dificuldade, nesses tempos um pouco obscuros que nós estamos vivendo para o mundo do trabalho, tá? Então, de antemão, eu coloquei, ao invés de colocar assédio moral, eu coloquei o tema que a OIT utiliza, né, que seria risco invisível. Então, essa perspectiva de risco invisível, para que nós pensemos, é algo muito inerente ao próprio sistema, né? E às vezes eu uso essa palavra, e é uma palavra que diz o Boaventura de Souza Santos, que é uma palavra que tem estado gasta, né, que é essa lógica de falar de capitalismo ou não, mas nas relações de trabalho eu acho que nós nos situamos melhor partindo dessa lógica de divisão de classe, de que as questões têm lado, e que nesse sistema, quer queira, quer não, e como o nosso presidente acabou de falar sobre a Rede Globo, sobre os poderes, enfim, nós vamos encontrar uma mídia nacional que ela é financiada pelo grande capital. Então, quer queira, quer não, o nosso espaço midiático, né, a utilização dos direitos fundamentais de quarta dimensão, com relação à informação, à publicidade e ao próprio exercício da democracia, tem dificuldade. Então, como o grande capital financia, né, nossas TVs, nossos canais são privados, não é? Então, há uma tendência que elas, que são empresas, de abafarem ou de invisibilizarem, tornarem sem aparência exata, como ele diz aí, risco invisível, as questões trabalhistas. Então, há uma tendência de uma divulgação para minimizar os impactos, né? Tanto que conseguiram, a própria reforma previdenciária, conseguiram um liminar para barrar propagandas que estavam exatamente querendo convencer as pessoas de que era algo positivo, não é? Então, quer dizer, nessa perspectiva, o assédio moral, ele é reconhecido internacionalmente como um risco invisível. Invisível porque ele tende a ser invisibilizado e não é por um costume, apenas por uma tradição. É com uma intencionalidade exatamente danosa, lesiva para com os trabalhadores. Eu tive até uma troca, fiz uma troca um pouco nos slides, até pelo tempo, pelo horário, né, para inserir entre os slides algumas charges, algumas imagens, para que você vá entendendo mais ou menos como é que funciona essa lógica do assédio moral. Então, por exemplo, está aí uma primeira imagem, não é? O chefe, né, com essa lógica de incompetentes do mês, e é interessante, uma vez atuando no Sindicato dos Comerciários, quando eles criaram o quadro, por exemplo, do empregado do mês, e o sindicato bateu em cima na negociação, inclusive com paralisação, porque dizia que inserir o trabalhador numa lógica de que ele é o melhor, traz para ele, em uma relação que já é conflituosa, uma competitividade que não é inerente ao trabalhador, né? Quem está competindo são as empresas. Então, a empresa, a partir desse momento, ela cria um hiato muito forte de disputa entre os trabalhadores. E a lógica entre os trabalhadores não é a lógica da disputa, é a lógica da junção de forças para a melhoria. Só um caso, vou tentar ir exemplificando isso. Eu passei por uma experiência muito triste numa formação como essa, quando um dia, né, uma roda, eles entregavam para nós, presidente,
A gente ficava rodando com a música, entregava um balão, e aí eu queria que a gente pensasse que são os trabalhadores. Entregava um balão seco, e a gente girando, eles enchem o balão, e a gente girando, entregava uma cordinha, a gente girando. Dizia, amarre o balão e amarre a cordinha, botava o balão para trás, e nós girando em círculo. Tudo que ele dizia, nós fazíamos, né? Aí chegou um momento que ele disse, no giro, todo mundo com o balão e a cordinha, ele disse, ganha quem, quando parar a música, estiver com o balão cheio. A nossa lógica estava tão desvirtuada, nessa lógica do competente ou do incompetente, da disputa, que não é para ser nossa, dos trabalhadores, a disputa é para ser exatamente das empresas no mercado, que nós, inconscientemente, passamos a estourar o balão um do outro. E o último que sobrou, nós acuamos e estouramos. Quando a música parou, ninguém tinha mais balão cheio. E foi uma experiência muito triste, porque nós pensamos que somos diferentes, mas o sistema nos transforma em, não é? Another brick in the wall, né? Em pequenos tijolos, apenas tijolos no muro. Não é? Essa é uma lógica, é um sistema que ele vai nos aliena da nossa condição. Como é que nós éramos para estar juntos? Podia ganhar todo mundo, se ninguém papocasse, era só ficar girando. Ele disse, eu não mandei estourar o balão. Mas essa lógica da competitividade fez com que a gente estourasse o balão do outro. E isso você vai entender quando você falar de assédio moral horizontal. Porque é que um trabalhador persegue o outro. Quando não é necessário e, por fim, vai prejudicar muito mais aquela relação. Quando nós dizemos que há uma alienação, e é importante que a gente reflita isso, por isso que eu achei extremamente relevante quando os comerciários brigaram para tirar o quadro do funcionário do mês da frente, porque aquilo instauraria mais claramente uma disputa entre pessoas que não estão ali para disputar, e sim só estão ali para vender sua força de trabalho, porque não são detentores do capital e precisam trabalhar para viver ou para sobreviver. Então, nessa perspectiva, né, esse sistema, nessa mesma lógica, ele aliena de lhe alheia da sua condição de ser humano. Então, por esta mesma perspectiva, é importante que tenha uma percepção coletiva do que é assédio moral, para que a gente possa combater isso de forma coletiva também. Para que o que é coletivamente invisibilizado passe a ser claramente visualizado e combatido. Assim como comprovado, porque você não raro vai ser a testemunha do seu colega que está passando pelo assédio, porque é muito difícil a comprovação. Então, quando nós dizemos que ele aliena, ele faz, vou tentar em linhas gerais, ele aliena a pessoa da condição de pessoa. Vamos lá. Quando o sistema diz que o trabalho dignifica o homem, se você bem perceber, na verdade ele tira você da sua condição de homem e de mulher. Por exemplo, você passa a viver pensando apenas em 3 coisas. Um é trabalho, a segunda coisa é dinheiro e a terceira coisa é consumo. Então, todos os desvirtuamentos, inclusive da marginalidade, eles vão pegar. Se você pensa que tem que trabalhar para ganhar dinheiro, para consumir ao final, eles não vão para isso. Eles dizem, olha, tem valor quem trabalha, dependendo do trabalho, quem tem dinheiro ou quem consome. Então, não raro, a própria desvirtuação na marginalidade vai encontrar no consumo do dinheiro essa perspectiva. Tá? Como é uma lógica coletiva, os trabalhadores ficam nisso. Então, as pessoas, para você ver como aliena o trabalho, a pessoa não escolhe a profissão que vai trabalhar. Em regra, a pessoa entra no mercado quando vê uma área que tem uma melhor receptividade de pessoas, ou não é assim na categoria de vocês? Estão vendo que tem melhores possibilidades, em regra vai mais gente porque tem emprego. Onde não tem emprego, as pessoas saem. Quem tem uma formação, existe o precariado, como diz o Giovanni Alves, que tem advogados e outras categorias diferenciadas, que estão, por exemplo, sendo trocadores de outras profissões muito dignas, mas que não precisariam de tanta formação. Há uma precarização constante dessa relação. Então, nessa perspectiva, a pessoa não escolhe o trabalho, como ela se aliena da sua condição de pessoa, de ser um indivíduo, de poder escolher. Não escolhe o trabalho, não escolhe onde vai trabalhar, não escolhe qual é a jornada de trabalho, ou escolhe?
Não escolhe. Não escolhe como desenvolver o processo produtivo. Quando você vai lá opinar pelo processo produtivo, diz assim, não, aqui, você está aqui para executar e não para dirigir. O poder diretivo é de quem? É do empregador. Lá no Ceará tem, inclusive, um ditado que diz assim, cabrito bom não berra. Então é calado, executando meras máquinas, meros tijolos. Então não escolhe, quando vai opinar no processo produtivo, vem a pergunta, você não leu o manual da empresa, você não leu o regulamento. Você é gerente, por acaso? Não. Você não tem essa liberdade. Então quer dizer, você é tolhido, não escolheu em regra a profissão, não escolheu o horário de trabalho, não escolheu como fazer o trabalho, e quando o trabalho é exitoso, o resultado não é do empregado, é um êxito da empresa. Então é um processo de alienação constante, que faz com que os trabalhadores passem por diversos problemas. É por isso que se louva tanto quando diz, é segunda-feira. É não. O pessoal louva quando é sexta. Mandaram até uma mensagenzinha no WhatsApp, né? O cara dentro de uma geladeira, aí corre e sai da geladeira. Opa, sexta-feira. O pessoal, esqueci, é quinta. Aí volta. Porque a alegria, num sistema que te tira da tua condição humana, a alegria do humano é sair dele. É por isso que, em regra, ele se anima na sexta e desanima na segunda. Isso é novidade para nós? É novidade na categoria de vocês? Não. Então, a partir do momento que você compreende que há uma lógica sistêmica, coletiva, que faz com que as pessoas sejam competitivas quando não era necessário que assim o fossem, invertem os papéis, é nesse sistema que surge o assédio moral. É nesse sistema que surge o assédio sexual. É lógico. Então, nessa perspectiva, olha, os trechos que nós vamos trabalhar hoje, ó, premissas iniciais, definições de assédio moral, modalidades e classificação, análise da legislação, punições aos infratores e vamos fazer nossas conclusões. Mas se nós percebermos que estamos sendo coisificados, né? Reificados dentro dessa máquina, transformados em meros tijolos, operadores de máquinas, nós vamos entender muito bem o assédio moral. Senão, fica difícil. Porque a partir do momento que você entender isso, você vai entender, por exemplo, quando um colega entra, adere à greve, quando grande parte dos colegas não adere. O que é isso? É o medo. Que a gente vai falar também numa coisa chamada a síndrome do sobrevivente. Quando se fala de crise, aumenta o índice de pessoas com a síndrome de sobrevivente. São as pessoas que permanecem no trabalho morrendo de medo de perder o emprego e se submetem a tudo. E é isso que justifica o conceito de hipossuficiência do trabalhador, ou seja, uma posição mais fraca frente ao empregador. Então, nessa primeira lógica, ó, olha aí como é que fica a pessoa, né, essa lógica de dignidade da pessoa humana, olha como essa pessoa vai ficando, a própria expressão ela é marcante nessas questões. E você imaginar que tem empresas, principalmente bancos e outras, exigindo metas de cumprimento, empresas de beleza. Eu vi colegas, por exemplo, em empresas aéreas, que eles ficavam desesperados ao fim do mês, porque tinham que manter o peso de quando entraram, porque trabalha muito com a estética, né, estese, de causar efeito nos outros. Então, quer dizer, final do mês você ainda está preocupado, gente com bulimia, inclusive, para emagrecer às pressas, porque senão não recebe o salário. Então, o próprio ambiente já é um ambiente de um profundo desgaste. O ambiente de trabalho, em regra, por mais que nós queiramos ele, não é? Que nós lutemos por ele, mas ele é um ambiente um pouco, se não muito, hostil. Não é? Então, essa perspectiva, olha aí, o que é o assédio moral? Ó, é toda conduta abusiva, manifestada por comportamentos, palavras, atos, gestos, escritos, que possam causar dano à personalidade, à dignidade, à integridade física ou psíquica de uma pessoa. Veja, imagine isso
sendo feito diretamente e voluntariamente por alguém que quer fazer, ou alguém que não está percebendo que está agindo errado, como nós que estouramos os balões, em uma pessoa que já está se sentindo extremamente castrada enquanto pessoa no ambiente de trabalho. Relembre-se, ela pensa que só é alguém se estiver trabalhando. Grande parte das pessoas aqui esquece, inclusive, o nome de quem está falando. Por quê? Porque lembra, ele é advogado. Ou seja, a lógica do trabalho predomina sobre a lógica da pessoa. E é algo que, por exemplo, esta central, ao trazer essa temática, está trabalhando de uma forma a emancipar as pessoas, a tentar trazer uma certa luz, para que a gente pense diferente, porque pensando diferente, vamos escolher diferente, vamos agir diferente no local de trabalho, não é? Então ele diz, ele vai atacar a dignidade, a integridade física ou psíquica de uma pessoa por perigo do seu emprego, ou degradar o ambiente de trabalho. Enfim, colocamos um conceito. Nessa lógica de conceito, fenômenos implícitos à prática, abuso de poder, manipulação perversa. É lógico que você pensa que só tem assédio moral de cima para baixo, quando você fala de abuso de poder. Mas não raro também acontece de baixo para cima, que é tem a forma descendente, a forma ascendente e as formas horizontais e verticais. Tudo que, se nós compreendêssemos que não precisamos, por nós, termos necessariamente a competição, nós reduziríamos muito isso no ambiente de trabalho. Ou seríamos profissionais, de fato, não é? Nessa lógica, requisitos, né? A ação de atingir e prejudicar o empregado e uma repetição. Assédio moral, normalmente, eles ficam observando. Quando nós formos falar das provas, vocês vão identificar algumas situações relevantes com relação a isso, porque é importante anotar, ver as pessoas que estavam próximas, identificar dia, data e hora. Coloquei uma charge, olha como é interessante, ó. E quando chega o final do expediente, é que o assédio moral aumenta, ó. Aí coloquei aí, olha, a figura para que os que estão na mesa podem ver na tela da frente, e os que estão no plenário podem ver nas telas. Olha aí, ó. Mulher, ele atende o telefone trabalhando já em horas extraordinárias e um dia de muito trabalho. Mulher, tô saindo, só falta um lote para terminar o meu trabalho. Aí leva um empregador, ó, com um carrinho, com o triplo praticamente do que ele produziu no dia. Aí diz o quê? Engano seu, gaiatinho. Imagina isso constantemente. Agravamento das consequências do assédio no contexto de crise, que é o que nós falamos há pouco. Não vamos ler o slide, mas só deixar que o quadro, né, um quadro como esse, um quadro de altas taxas de desemprego, presença do desemprego estrutural, intensificação do ritmo de trabalho, crescimento do trabalho temporário e de tempo parcial, polarização em termos de qualificação e, para os que permanecem no emprego, a chamada síndrome dos sobreviventes. Quer dizer, exatamente o momento que nós estamos vivendo. É um momento que propicia as pessoas se submeterem muito mais à lógica do assédio e aos que estão com mais medo, não raro, serem assediadoras. Bom, agora melhorou. Então, ó, a síndrome do sobrevivente, ó, pode ser encarada como a expressão do sofrimento daqueles que se mantêm no emprego. Quer dizer, tem o pessoal que quer o emprego e quem está dentro está morrendo de medo de sair. E essa tensão e esse medo pode ser um desenvolvedor de assédios morais e um desencorajador de pessoas de procurarem o sindicato, de procurarem as denúncias mesmo que anônimas, de buscarem a justiça do trabalho. Certo? E perguntei, né, para vocês no slide, eu coloquei invisível. Por que invisível? Né? Porque, em regra, essas coisas acontecem no ambiente de trabalho e as pessoas fazem que não estão vendo. Mas eu coloquei dados, por exemplo, aí de 2013, do Ministério Público do Trabalho, e coloquei os negritos para facilitar. Ele diz assim, olha, os casos de humilhação no trabalho aumentaram 7,4% de 2012 para 2013. Em 2014, a Organização Internacional do Trabalho,
ela identificou que 52% das pessoas que eles entrevistaram, né, num quadro atuarial de 4.975 pessoas, 52% disseram ter sido vítimas de assédio sexual ou moral. Ou seja, é um percentual altíssimo. Questões que são invisibilizadas, que em regra não vão à Justiça do Trabalho, que as pessoas não dizem por quê? Porque estão passando pela síndrome do sobrevivente. Tem medo de perder. Não é? Mas ainda assim, com papéis como esse, de entidades de representação, tentando capacitar os seus dirigentes, que vão levar isso para as suas bases, isso traz um impacto, porque há algum tempo você não via falar de jeito nenhum. E a partir do momento em que começamos a intensificar essas campanhas, isso está aumentando. Então não quer dizer que ele era invisível, numa perspectiva, no sentido de que ele não existia. Ele existia. Mas havia uma prática reiterada de tentar dizer que aquilo não vale nada. Por exemplo, nós ganhamos uma ação nos Correios, com apoio do Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador no Ceará, porque havia constantemente afastamento de carteiros, porque estavam passando ou por um momento de alcoolismo ou por um momento de drogadição. Foi impressionante, eram os locais específicos em que havia denúncia de chefes que assediavam moralmente. Quando procuravam essas pessoas, as respostas de invisibilização eram as mais comuns. Diziam assim, não, aquele ali é porque ele levou um chifre, olha, questão cearense. Ah, é por isso que ele bebe. Olha, aquele ali é porque a família dele é desorganizada. Mas nunca fazia uma relação com o ambiente de trabalho. E aí, o que fazer? Houve uma denúncia em alguns órgãos, e como o Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador, ele traz médicos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, com formação em saúde e segurança do trabalho, eles começaram a ser, o sindicato começou a encaminhar essas pessoas para o Sereste, e os profissionais começaram a emitir laudos públicos do governo do estado do Ceará, identificando naquelas pessoas a relação com um laudo técnico no setor, exatamente onde havia denúncia de chefes que eram assediadores. Começamos a identificar que havia o caso de pessoas se afastando com alto índice de alcoolismo e drogadição, que hoje sequer, para a jurisprudência, estão sendo vistos como motivos determinantes para uma justa causa, estão sendo mais vistos até, inclusive, como doença ocupacional. Se você fizer esse link, impressionante essa perspectiva. Então, quer dizer, tem como fazer? Tem, é difícil? É, mas tem as possibilidades. E eventos como esse fazem com que nossas mentes fervilhem, de certa forma, para a gente ter ideias, que eu acho que a proposta maior da Central é essa, né? Trazer líderes para inovar, já que é uma das centrais, é a central mais jovem do país. Não é? Então, veja, 2016, 52% das pessoas entrevistadas passavam. Não quer dizer que elas iam à Justiça do Trabalho. Em regra, não vão. Dezembro de 2016, certo? O TRT da 12ª região, e eu pesquisei para vocês, né, aqui de Santa Catarina, ele discute o quê? Processos por assédio moral no trabalho cresceram 68% em Santa Catarina. Quer dizer, já há uma perspectiva. E quantos que não vão sair daqui com novas ideias para perceberem o que está sendo propositalmente invisibilizado e não vão conseguir ampliar mais ainda o número dessas ações? E não vão conseguir, melhor ainda, entrar com ações em tutela coletiva para ver se realmente despersonaliza a questão do trabalhador. Porque aí você já imagina os trabalhadores dispensados, porque qual é o trabalhador que não é detentor de estabilidade, que ele vai entrar na Justiça do Trabalho pleiteando uma indenização por assédio moral ou uma ação com obrigação de não fazer por uma conduta assediante? Não vai. Então, esse papel, por exemplo, do Sindicato dos Correios, na época, foi fantástico. Entrou com a ação coletiva, conseguiu comprovar com os laudos dos trabalhadores, porque os laudos não quer dizer que eles estavam denunciando, porque os laudos eram públicos nessa perspectiva, não é? O sindicato estava os encaminhando, e houve essa prova, e houve penalização da empresa de Correios e Telégrafos. Quer dizer, então, é possível. Olha aí outro trecho, estou colocando, olha aí, como é que fica nos slides, né? Fui colocando algumas charges para que vocês vão identificando, olha aí, ó. Aqui vocês decidem
ou fica na caixa ou faz faculdade. Não pode, constitucionalmente, haver uma discriminação pelo trabalho. Então, você pode incentivar as pessoas que não têm nível superior ou algum grau técnico específico a fazerem, mas não pode pressionar quem não tem. De novo, a competitividade é da empresa, não é dos trabalhadores. Isso tem que ser ressaltado. A lógica de trabalhar para viver é diferente de viver para trabalhar. Isso tem que ser ressaltado, porque é um processo de humanização das relações de trabalho que tendem a desumanizar as pessoas. Nessa mesma lógica, já seguindo, né? Tipos de assédio, ó, dos superiores, ó, assédio descendente, assédio ascendente, né? Dos subordinados. Não raro você encontra pessoas nessa mesma lógica, ao invés de esperarem o tempo das coisas acontecerem, fazendo a sua função, elas muitas vezes se juntam para tentar ocupar o lugar do chefe. Então, cria-se uma campanha de lesar a imagem, de boicotar o trabalho. Então, ele existe também de forma ascendente. É menos comum, até porque se o chefe perceber, ele dispensa. E aqui a figura da dispensa, nesse caso, poderia ser com justa causa, inclusive, mas aqui no Brasil ainda é mais fácil dispensar, porque se aceita a dispensa imotivada. O assédio horizontal entre os próprios trabalhadores e cuidado com as figuras de bullying e coisas do outro tipo, né? E aí é muito comum entre os trabalhadores chamar a figura, né, os termos, e vão me permitir ir usando os termos dos trabalhadores, porque trabalhadores somos e é muito mais fácil sermos compreendidos. Eles dizem, por exemplo, em uma situação muito comum, eles chamam de babão, né, Moura? Lá não sei se aqui no Paraná chamam assim também. Então, não raro, eles começam a querer bajular o superior e, por vezes, não tem serviço a mostrar e o serviço é denegrir o trabalho ou a imagem do outro. Não raro, por vezes, nesse senso de competitividade, para afastar ou de alguma forma querer preponderar para subir no serviço, ou seja, ele está, como dizia o Marx, né, o fetiche, é um feitiço, o feitiço do trabalho na cabeça dele. Ele esquece que ele é homem, ou que ela é mulher, que ele é um ser humano, e que merece respeito, tem que valorizar a dignidade, que tem uma família, que tem as necessidades, e foca só na questão da disputa, da competitividade, da forma mais invasiva, e de modo a denegrir a condição da outra pessoa. E esse tipo de conscientização também é relevante para uma formação humana nas entidades. Até mesmo as empresas estão trabalhando a formação humana nessa perspectiva, né? Olha aí outra, ó. O banco quer superação das metas. Quer dizer, é muito comum e muito triste, principalmente nesses setores hoje bancário, parece muito com comerciário em algumas coisas. Vocês devem ter conhecimento, você chega, quem se esforça muito para atingir, por exemplo, a meta bronze. Se você passar 3 meses, digamos que a meta bronze seja R$10.000, passou 3 meses com bronze, você já tende a ser dispensado. Já no segundo mês você já é avisado, você já tem que passar para a meta prata. Aí a meta prata são 30 mil, quase que eu morria para vender 10 mil, agora como é que eu vou fazer? 30, aí atinge a meta prata, comemora, bate palma. Só que aí, daqui a 2 meses, tem que estar na meta ouro. Agora são 100. Como? 100? Quase que eu morria. Pois é, quase você morria, mas você atingiu o bronze, atingiu o prata, atingiu o ouro. Tem gente aqui que é diamante. Enfim, não para. Quando você pensa que vai parar, você está com mais de 40 anos de idade e o mercado também tende a fazer o que com você? Lhe excluir. Porque também trabalha com a lógica da imagem, porque também trabalha com a lógica de afastar as pessoas quando elas mais precisam, porque após os 40 elas tendem a adoecer mais. Então, banco, comerciário, são muitas as ações nesse sentido. Hoje nós temos uma jurisprudência farta sobre isso, tá? Seguindo. Os tipos de assédio moral no trabalho, ó, colocamos, né, colocou assédios no trabalho, mas tem o assédio sexual, assédio moral, assédio político, essas questões de votações internas, assédio eleitoral, não é?
nessa mesma perspectiva, e você tem algumas eleições internas, não vou falar das eleições externas, mas eleições internas como a própria Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, quando, por exemplo, a empresa quer instigar os trabalhadores na montagem dos seus representantes, certo? Porque só colocam porque tem expressa previsão legal e é obrigatório ter, mas o problema para elas é que eles vão fiscalizar e nessa mesma perspectiva vão ser detentores de estabilidade provisória, tá? Olha aí outra, né? O próprio chefe atacar e você diz assim, poxa, mas se meu chefe dissesse que eu sou e dissesse palavrão comigo, é muito fácil, eu partiria para as vias de fato ou eu sairia do emprego. Se não existisse o que nós falamos antes, de um fetiche do trabalho, que a pessoa acha que só é alguém se trabalhar, de um fetiche do consumo, que todo mundo em regra está endividado, da lógica dos bens, da família, e a pessoa vai lá e passa a ser um sobrevivente, baixa a cabeça e continua. Não é porque é menos mulher ou menos homem, é porque na situação é um mero tijolo que precisa estar na parede. Então essa perspectiva acontece. A CLT prevê, por exemplo, os casos de rescisão indireta do contrato de trabalho. Mas é lógico que é muito difícil um trabalhador, nessa lógica de fetiche, nessa lógica de feitiço, nessa lógica de sobrevivência, ele ter condições, melhor falando, para fazer isso. Né? Então a norma é quase de aplicação vazia durante a vigência do contrato de trabalho. E de uma aplicação sincera se realmente acontecer algo gritante. Tá? Então, outra perspectiva rápida para nós. Grupos passíveis de assédio moral no trabalho, olha, questão pessoas com achaques sociais, ó, fica falando, olha, esse aqui se dedica demais à empresa, esse aqui é direto dentro da empresa, já são o quê? As famosas piadinhas da rádio corredor, não é assim que chamam? As piadinhas da rádio corredor, né? Quer dizer, exatamente tentando denegrir a imagem do outro, diz que ele não entende do serviço que faz, diz que ganha muito para a função que desempenha, diz que é insubordinado, né? Diz que ele é de uma religião X, Y ou Z. Eu já vi gente criticando até situações que nem religião são. Eu vi gente dizer uma vez, num ambiente de trabalho, que o fulano de tal só podia não ser cristão porque ele era maçom. E ali já começa a ter um afastamento dos colegas, gerar uma espécie de bullying, né? Quer dizer, e as pessoas têm uma tendência muito grande ao afastamento, não é? Nós temos mais facilidade diante do medo de afastar do que de agregar. Né? É uma pena. Então, achaques físicos, né? Pessoas que não têm resistência física ou psicológica, que nós temos que readaptar, e isso é interessante, que a legislação diz que mesmo que pessoas tenham problemas físicos ou problemas mentais, eles vão ter que participar da atividade do emprego com relação à dignidade deles, e as pessoas têm que ter essa consciência e respeitar, e não, por exemplo, assediar, tanto que existe a figura da readaptação no trabalho, não é? Então, portadores de deficiência, pessoas com peculiaridades físicas passíveis de piadas, mulheres grávidas ou com crianças, idades superiores aos 35 anos. Eu coloco situações que geraram, inclusive, indenização, já com decisão transitada em julgado, no Tribunal Superior do Trabalho. Teve um caso que foi muito famoso há alguns anos, de uma mulher que ela tinha uma incontinência sexual. Não sei se vocês lembram desse caso, saiu até no Jornal Nacional. E ela precisava ir mais do que os outros, mais vezes do que os outros, ao banheiro. E ela ia exatamente praticar algum ato para que ela atingisse o orgasmo. Ela tinha que fazer isso constantemente. Isso foi identificado. Primeiro foram identificar que essa mulher ela estava se afastando demais do local de trabalho. Depois vocês podem pesquisar esse caso na internet. E no final começou a rádio corredor a denegrir a imagem dela, porque ela tinha peculiaridades da personalidade dela. Era um caso raro, mas identificado cientificamente, com diagnóstico médico e psicológico, que ela tinha essa necessidade. E no fim, ela acabou sendo dispensada. Principalmente por quê? Porque a conversa ganhou corpo dentro da empresa. E imaginem os nomes, aí eu
peço perdão, mas também não vou dizer quantos possíveis nomes que eu acho até que eu não esgotaria, né? O que é que vem na imaginação do povo para denegrir a imagem de alguém que, por ser humano, né? Ou seja, por ser diferente, né? Não ser igual aos outros, tem limitações de ser igual, né? Então, foi um caso interessante. Ela saiu e ganhou uma indenização por dano moral e foi assediada. Assédios de toda forma, mas em regra, descendentes e horizontais. Certo? Olha aí, coloquei mais uma charge, ó. Eles começam agora com uma forma de assédio moral ascendente, né? Aí, ó. Depois da promoção, Augusto não tira mais o sapato alto, até o sapato que usa, fala, olha aí, ele está usando a mesmo sapatinho do chefe. Ó, dá um chute na boca vai dar um chute no chefe, pega na boca dele primeiro. Então, são perspectivas. E começa aquilo, quer queira, quer não, você pensa que é uma mera brincadeira. Mas, na verdade, aquela pessoa que é um pai, que trabalha, que também está com medo de perder o seu emprego, que sabe que bronze para chegar a ouro é difícil e vão querer o diamante. Ele ainda vai sendo o quê? Ele conseguiu com os colegas e vai ficando sem ninguém. E aí começa um cabo de guerra, né? Porque o pessoal ataca de baixo para cima e ele ataca de cima para baixo. Quer dizer, a relação fica cega e altamente combativa e destrutiva na relação de trabalho. Tá? Então, essa mesma perspectiva, olha, novamente as metas, né? Isso é muito comum. Atitudes que denotam o assédio no trabalho. Humilhações, dispensa indireta, metas inatingíveis ou sob pressão. Acho que quem está no diamante deve estar pensando, será que adamantio, né, do Wolverine é mais? Será que... O que é mais? Será que vai ser kryptonita? Entendeu? Porque você conseguiu chegar ao diamante. A empresa não aceita regredir e tem que avançar. Então, de fato, quando se discute metas, as metas, em regra, elas tendem a ser inatingíveis. Ou então a pessoa realmente tem que se conformar que ela vai ser descartada no auge da produtividade dela, né? Boicote ao esvaziamento de funções. Eu tive um caso de uma moça que foi interessante. Começou uma lógica de assédio sexual. E o pessoal criticava porque ela ia lá para aquela empresa porque achava que o chefe dava em cima dela porque ela era bonita. Se ela não vai não trabalhar. Se ela precisava, se ela tinha uma família, ela tinha uma filha, era mãe solteira, apareceu o emprego, ele não propôs nada sexual, até que ela não era profissional dessa atividade, e ela foi trabalhar num cartório. E nessa mesma lógica, no começo ela tinha tudo. No dia que ela apareceu com o namorado na festa da confraternização do cartório, porque o chefe no corredor dizia que mantinha alguma relação com ela, e não mantinha. Mas no dia que ela apareceu com o namorado na festa de confraternização, aí pronto, o chefe que era o danado virou o traído, né? E ela nunca tive nada com ele. O que começou a acontecer? Tirou até o computador da mesa, mandava vir com roupas diferentes, ficar no balcão. O salário, uma parte que eles chamam por dentro e outra parte por fora. A por fora caiu toda, era mais da metade do salário. É o famoso pede para sair. Então, isolamento e ridicularização. E os colegas faziam reunião com os colegas, todo mundo tinha o extra do sábado, ela nunca era escalada. No meio dos colegas, quando ele sentiu que tinham colegas que diziam, por ciúme, que ela não sabia de nada, ele começou a fazer o quê? Fomentar aquilo, tirar as funções do que o pessoal dizia que ela não sabia, exatamente para ter uma imagem degradante dela. Ela é a que não sabe de nada, ela estava aqui só porque ela era bonita. Na verdade, era uma forma do chefe dizer, realmente eu tinha, quando eu não tenho mais, então eu não protejo mais. Quer dizer, na relação de trabalho, quando ela nos consultou, eu disse, olha, se havia algo desvirtuado, eu disse, olha, não havia. Mas você sente, não, bom, ele podia ter algum interesse, mas nunca aconteceu. Agora, o que se faz agora? Você tem que ser profissional. E a partir daqui começar a registrar tudo, datas, horários, que você tinha uma função, agora não tem mais, o que as pessoas estão dizendo, quem é que está dizendo, e vai registrando, que isso vai ajudar por ocasião da prova. Mas, impressionantemente, foi assim. Eu vi um caso, inclusive, da Infraero,
Na época, eu saí do Ministério Público do Trabalho em 2011. Em 2010, a Infraero mudou lá, estava uma questão de assédio contra os procuradores da Infraero, lá em Fortaleza, e queriam colocar eles concursados lá, moravam lá há anos e tudo. Tiraram todos os computadores e mandavam o pessoal vir de Recife para responder os processos em Fortaleza. E os 2 procuradores de lá, sem função. Teve que ter uma atuação do Ministério Público do Trabalho, inclusive foi lá, filmou, eu lembro que o procurador à época era o Dr. Gerson, que vem falar aqui amanhã, ele foi lá com a câmera, a gente foi lá e tal, filmar, olha, está aqui, ó, nós estamos aqui estudando para concurso, outro concurso, por quê? Porque aqui a gente não faz nada. Quer dizer, ó, retirada de instrumento de trabalho, ataques frequentes à vida pessoal e familiar do empregado, escárnios e piadas de aspectos físicos do empregado, né? Esse caso da moça do cartório, realmente ela é muito bonita, não é? Foi interessante que a primeira coisa, ela dentro da parte técnica de escrituração, ele, na reunião com todos, ele disse que ela tinha que vir, né, com as roupas tais, né, que seriam roupas que marcavam mais, mesmo sendo roupas do cartório, e ia ficar no balcão. Entende? Só o atendimento ao público, pagando, recebendo. Né? Oi, tudo bem? Quer dizer que para ela era complicado, não é? Nessa perspectiva. Em termos trabalhistas, ela só tirou por fora. Não é? Olha aí, ó, o próprio chefe com o empregado dizendo que ele é obtuso, que ele não sabe. Não é? Então tem um jeito de dizer, não é? Então, por exemplo, nós passamos por isso, às vezes, né, alguns próprios colegas advogados, quando agora veio o processo digital, né? O PJE. Então você chegava em uma entidade que ela não tinha condições de ter muitos advogados, tinha um advogado muito bom, mas com a mudança do processo ele ficava quase sem função, dependendo da área que ele estivesse atuando. Por exemplo, quem trabalhava muito com Justiça Federal foi tudo. E não era a lógica de chegar e ficar dizendo, olha aí como é obtuso. Não, tem que reconhecer o papel que tinha e tentar propiciar, convencer o trabalhador e propiciar uma formação. Olha, vamos fazer um curso, nós vamos tratar aí o exemplo, né? Olha, aqui o sindicato vai trazer um curso de formação, a senhora quer saber, a senhora quer entender, vou mostrar o PJE, num primeiro momento vamos colocar uma moça aqui para ficar lhe apoiando, depois a senhora vai andando, que ele é autoexplicativo, mas não ficar com piadas para com os outros, não é? É a lógica. Se não quer o trabalhador, qual é a lógica? Se não tem estabilidade, e não existe a dispensa sem justa causa, então dispensa, não precisa desgastar mais a imagem da pessoa enquanto pessoa, né? A mesma lógica. Bullying. Oi? Bom, aí o deputado já é outra lógica, né? O que nós estamos fazendo nessa perspectiva, né? É exatamente, uma forma de manifestar, já que, não raro, os nossos representantes esquecem que tem representados, né? Então, é uma forma, o que eu entendo dos movimentos sociais agora, é uma forma das pessoas dizerem, não é, para eles que existem, né, e que não estão dando uma carta branca. Nessa perspectiva, né? Também são diligentes. Então, o bullying, né? Espalhar comentários depreciadores, intimidações, técnica de isolamento da vítima, intimidação a quem se aproxime da vítima. Esse caso lá do cartório também ficou muito marcado, né, para a gente perceber isso. Ridicularização do modo de vestir ou do comportamento. Né? Então, quer dizer, teoricamente, se você começa a aplicar os exemplos dessa lógica, você entende com muita facilidade quando está passando ou está ocorrendo um caso de assédio moral. E um debate como esse é mais exatamente porque você está sendo condicionado a não enxergar, e você passa a enxergar e ver que é fácil de enxergar. Certo? Então, nessa mesma lógica, ó, humilhações da vítima, depreciação do trabalho. Olha aí como é que a pessoa fica. Todo mundo apontando, todo mundo falando, todo mundo criticando, você desesperado para não ir trabalhar, mas não pode. Olha, palavras machucam, né? Tem que entender isso. Achei interessante agora para abrir o próximo slide, a gente cumprindo aí a programação que está para vocês, né?
Ô mãe, por que é que o pai está se tremendo todo? É mal de Parkinson? Qual é a resposta? Não, é que ele está indo ao banco. Ou seja, uma pessoa que está passando por uma condição assediante extrema, olha, no caso dos bancos, esse caso aí é muito comum, a questão das metas. Olha, veja, já é pai, já tem uma certa idade, ó. Aí vem a síndrome de burnout, que é uma síndrome exatamente que trata do esgotamento físico, emocional, típica de situação de estresse. Quando você está numa situação de estresse muito alta, se você estiver extremamente equilibrado, você ainda fica desgastando sua família, porque você não dá uma palavra com ninguém. Com o tempo, você começa a ter uma espécie de estresse que você jura que você está com um problema cardíaco ou outra coisa. Você está com a respiração curta. Você está pensando tanto que você esquece de respirar. Aí você só respira um pouquinho. Quando você lembra de respirar, você pensa que está asmático. Porque a respiração não chega e não dá. Infelizmente não dá. Não respira, suspira. É, só isso. E mesmo sem fazer o barulho, quando você lembra, você está tão preocupado que quando você não consegue fazer isso, encher o diafragma. Então, por exemplo, e são causas, né? Você vai, aliás, encontrar como sintomas, né? Efeitos, né? Da síndrome, né? Esgotamento, né? Fatores pessoais e ambientais, condições e meio ambiente de trabalho, competitividade, metas, né? Então você vai encontrar uma fadiga constante, distúrbios do sono. Não raro eu vejo pessoas dizendo que saem do ambiente de trabalho e no dia 1º de férias chegam para os colegas e dizem assim: olha, não me ligue, nesse dia eu durmo o dia inteiro. Olha aí, ó. Enxaquecas constantes, problemas gastrointestinais, respiratórios, olha, cardiovasculares, são todas perspectivas, não é? Ó? Sensação de perseguição, improdutividade, não reconhecimento e perseguição, perda da sociabilidade. Ou seja, a pessoa vê alguém falando assim no corredor, baixo, já fica pensando o quê? Estão falando de mim. Estão falando de mim, quem é, por quê? Já fica com raiva. Aí às vezes vai para a confraternização do trabalho, chega lá, toma umas partes que tem uma confusão. E ele está doente. Ele está doente, uma doença decorrente da relação de trabalho, decorrente do meio ambiente de trabalho, tá? Tratamento, não é aí, ó, farmacológico, psicoterapêutico e médico. Passou outro dia uma senhora que ela trabalhava como professora, acho que era aqui em São Paulo, aqui próximo. Ela trabalhava 3 turnos, tinha 2 filhos, e aí ela pegou e furtou um livro para ser presa. Disse, quando chegou na delegacia, vocês devem ter visto. Ela disse, eu não estou nem pensando. O marido dela disse que ia pagar um advogado, disse, eu não estou querendo. Você pensa, mas isso aí só pode ser mentira. Ou então é loucura. Não duvide não. Isso talvez seja uma consequência da síndrome de burnout. Doutor, aí nessa vai até o suicídio. Claro. Os bancos tiveram muito suicídio. Na Polícia Federal tem tido muito suicídio. Com certeza. Lógico que suicídio, a própria loucura, né, como nós chamamos vulgarmente, né, a esquizofrenia e outros casos. E o índice de retorno dessas pessoas para o trabalho é quase 0. Ou seja, nós temos que voltar sempre ao começo da nossa fala. Por isso que eu disse, nós temos que combater essa lógica que nós somos objetos. Temos que repensar e dizer todo dia que nós somos pessoas, seres humanos. E que quem está do nosso lado, humano é também. E medo tem. Essa é uma lógica. Mas quem está com essa síndrome, fica mais evidente o que o Renato Russo disse na música dele, né? Tudo é dor e toda dor vem do desejo de não sentir dor. Quer dizer, ele olha aqui e diz, olha, eu não queria sentir dor com isso. Aí fica querendo prestar atenção em situações, criando coisas. E é uma doença. E não raro, quando um chefe identifica isso, ao invés de tratar, ele faz o quê? Excluir. Esse aqui é o que desagrega a equipe. Veja, é uma compreensão errada. É como quando você encontra alguém que sai disso e se vicia no jogo, na bebida e na droga. E se afasta do trabalho. Se houver uma percepção humanizante,
Você vai chegar para aquela pessoa e vai dizer, olha, como aconteceu quando eu trabalhava no Ministério Público do Trabalho, eu vi um caso, vi 3 casos. E um dos casos, a esposa, um determinado servidor, ele não ia. Ele não comparecia, faltava muito, ia atestado e coisa do tipo. E um dia a esposa dele chegou lá chorando. E foi contar a história. Que ele estava viciado em jogo, bebida e cigarro. E quem joga, vocês sabem, né? Vira à noite. E outra noite. E se usar droga junto, enquanto tiver o dinheiro, ele não dorme. E foi interessante a perspectiva que foi tomada. Ao invés de chegar e dispensar, de entrar com o processo administrativo disciplinar, não, foi procurar conversar, dialogar. E quando o próprio chefe chegou para ele, que era alguém que ele escutava, porque ele não escutava mais família nem ninguém, mas ele estava com a síndrome de sobrevivente, tinha medo de perder o emprego, ao invés do chefe dispensar, o chefe chamou para conversar e propôs que ele fizesse um tratamento fantástico. Houve afastamento normal, os 15 dias pagos primeiro pela instituição, depois passa pela Previdência. Ele foi fazer o tratamento, está bem, já tem anos que isso não se repete. Mas a tendência, se a gente não estiver observando isso, é descartar a pessoa, né? Porque burnout, ó, é exatamente a queima do que explode, né? Queima do exterior, né? Ou uma queima exterior. Situações, eu coloquei aí um homem, né, exatamente movido como uma máquina. Você lembra também dos tempos modernos do Chaplin, não é? Ali ele sai repetindo as mesmas coisas da atividade dele. Seguindo nessa atitude do assediado, né, para às vezes a gente cumprir no tempo adequado, certificar-se de que a conduta é assédio, como eu disse, tentar anotar, fazer gravações, ó, denunciar o assédio. Se for denunciar, se realmente tiver coragem para isso, se achar que você não vai ser dispensado, porque, como dizia Paulo, né, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Você tem que ver se convém nessa lógica aparecer, mas se tiver num nível desse, entre sair e entrar com a rescisão indireta, ou ficar e tentar ajustar a situação, faça por escrito. E nunca deixe de ter o seu documento de recebimento, porque há uma tendência ao corporativismo. No caso dos Correios, a empresa sempre negou que existisse. Por isso que foi para o judiciário. Reunir provas, denunciar o sindicato, o Ministério do Trabalho, denunciar ao próprio Ministério Público do Trabalho, não é isso? Documentos, fatos, gravações. No final, eu coloquei jurisprudência, porque uma vez eu estava num debate como esse, sobre assédio moral, e eu disse que a pessoa que estivesse sendo assediada, ela pode gravar, pega o celular seu e grave. E havia um grupo, e as pessoas disseram, e a árvore dos frutos proibidos e tal. O Supremo, eu inclusive copiei a sentença, o acórdão, a decisão para vocês, está aí nos slides que a gente deixou com a central, dizendo que se você for parte, você pode gravar, e é aceito normalmente como prova. Fique claro, né? Você grava, certo? Você está ali, já sabe o que vai acontecer, você pega e grava. E aí vale também para o pessoal que acha que vai ser assediado sexualmente. Grave. O Supremo aceita, desde que você seja a parte, seja uma das partes, né? Um é assediador e o outro é o assediado, né? Então ele diz, olha, atestados e receita de médicos, eu recomendo, se estiver passando por isso, não vá para o médico habitual, vá para um médico com formação em saúde do trabalhador, para que ele faça o diagnóstico relacionando a sua doença com a questão do meio ambiente do trabalho. Não adianta ir para os demais médicos, vão dizer que é outro fator. Por quê? Porque eles estão condicionados também a não pensarem no meio ambiente de trabalho como um ambiente complexo, por vezes vil. Certo? Então, dá visibilidade à conduta, né? Essas questões de licença para afastamento, guarda tudo. Porque, em média, entre 3 e 6 meses de documento, você consegue ganhar uma ação ligada à questão de indenização por assédio moral. Certo? Bom, coloquei mais normas, né? Como é que os chefes tratam. Coloquei aqui o caso das gravações, não vou ler, só para dizer que o Supremo permite. Olha aí, ó. Prova criminal, texto do Supremo. Conversa telefônica, gravação clandestina feita por um dos interlocutores, sem conhecimento do outro. Juntada da transcrição em inquérito policial, onde o interlocutor requerente era investigado ou tido por suspeito. Admissibilidade. Fonte lícita de prova, inexistência de interceptação, objeto de vedação constitucional. Então, se você for parte, tanto grava o telefone,
né? Olha aí. Tá vendo? Ó, já está a CSB à frente, né? Olha aí a lógica. A lógica do assédio entre os trabalhadores e os chefes. A coisa toma conta. O problema é que pega em todo mundo. É como água, né? Quando a gente vai para a água, como fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosa, né? Quem mexe um carvão tende a se sujar. Certo? Então, consequências jurídicas, né? Dispensa indireta, é lógico que diante desse medo, né, da síndrome do sobrevivente, é o último caso, né? É o último caso de abandonar. Eu vi casos extremos, é muito mais comum em assédio sexual. A pessoa sai correndo, não tem mais realmente condições de ficar. E outras situações, quando está desgastante demais, principalmente no caso da síndrome de burnout, ela não consegue mais realmente comparecer. Ela começa bebendo para esquecer, se drogando, faltando um dia ou outro, mas tem uma hora que ela não aguenta. Então é buscar a rescisão indireta. Rescisão indireta, o pessoal já sabe, o trabalhador não vai mais por culpa do empregador e ele recebe as verbas como se tivesse sido dispensado sem justa causa. Punição do assediante, né? Indenizações trabalhistas, rescisórias e por danos morais, eu contei aqui alguns casos. Denúncias, né, o sindicato, reparação de danos, porque além de você receber uma indenização para ter, de certa forma, compensar, pagar os danos materiais, porque a moral ela vai ser aferida conforme você comprovar e o juiz assim decidir. E a material é conforme exatamente o que você efetivamente gastou ou estiver gastando com tratamento, certo? Indenizações por perda e redução da capacidade laboral. Lembrar que nessas indenizações, hoje, a própria Previdência está entrando com ações regressivas. Não é quando a pessoa está afastada, digamos que identificar que o afastamento, nesse caso, foi por uma situação assediante, a pessoa, digamos, enlouqueceu no ambiente de trabalho, e tendo enlouquecido, ela teve que ter uma aposentadoria com efeitos permanentes. E a Previdência vai pagar. Se identificar por documentos, o procurador, por exemplo, do INSS, que aquilo ali decorreu do acidente de trabalho, ele vai dizer que aquilo ali não era para estar sendo pago pela Previdência, e sim pela própria empresa. Aí alguns procuradores têm entrado com ações regressivas e a empresa passa a ressarcir a Previdência. É uma forma de combate coletivo, né? Coloquei mais alguns trechos, né? Indenizações em assédio moral em greve são uma ação que nós ingressamos, né, eu com o meu sócio, com relação aos trabalhadores, 700 trabalhadores e trabalhadoras que estavam sendo dispensados no hospital, no complexo hospitalar da Universidade Federal lá no estado do Ceará, e não havia negociação para a despedida coletiva, não havia nada, nós juntamos, entramos, alguns sindicatos que os representavam não quiseram fazer, nós estávamos no sindicato dos servidores, eles eram seletistas, e a gente acabou fazendo uma ação plurima, né, em litisconsórcio, e conseguimos indenização por dano moral em decorrente da greve. O juiz diz, apesar de se encontrar em greve, os empregados foram comunicados das iminentes despedidas em massa ordenadas. A gente tinha negociado, o juiz deu 10 mil de indenização nessa ação nossa, pessoal, por cada um dos trabalhadores, e deu 200 mil para o fundo, né, contra a universidade e a EBSER, em favor do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Foi. A SAMEAC, né, que era a sociedade. Veja que era um contrato de 51 anos. No tempo do Assis Chateaubriand, os diários associados compraram o terreno de doação, fizeram o prédio, botaram o pessoal para trabalhar e tinha a primeira maternidade pública em Fortaleza. Com o tempo, essas pessoas foram simplesmente descartadas, e no Ministério Público Federal, que se uniu naquele momento, o Ministério Público da União, com a universidade, a palavra que usaram para eles foi assim: vocês foram inocentes úteis. E nós entramos com a ação, eles estão ainda seguros, né, numa liminar desde outubro de 2015, né, dizendo que enquanto tiverem greve, a greve ainda está lá. Né, enquanto tiverem greve, não pode dispensar ninguém, só sai se quiser. E multaram o reitor em 20 mil reais, e ele depositou logo 18 milhões, porque a sociedade filantrópica não tinha dinheiro para pagar. Né, então está aí o conflito. Então teve uma indenização individual por assédio moral decorrente de greve, uma indenização coletiva. Certo? Está aí, coloquei no coletivo, né, outras, né, a esfera moral,
questão do ritmo alucinante das pessoas. Eu tinha preparado para um tempo de realmente, eu pensei que ia ser a de 2 horas, né? Mas a gente já estamos indo para as conclusões. Está claro até aqui o que a gente está conversando, estou falando meio como que narrador de futebol, mas acho que está conseguindo ser compreensível. Então vamos nós. Ações judiciais. Ó. Servidor estatutário, é lógico que a competência é da justiça comum. Né? Se você for servidor público municipal, justiça estadual, porque não tem justiça municipal. Se for estadual, justiça estadual. Se for servidor público federal, justiça federal. Essa é decisão do Supremo, né? Artigo 114, inciso 1 da Constituição, que eles mitigaram um pouquinho. Justiça comum, ações judiciais individuais e coletivas, né? Seletistas vão para a Justiça do Trabalho, logicamente competente é o Ministério Público do Trabalho. Ei, Clóvis, mas se eu quiser, antes de entrar na Justiça, denunciar o Ministério Público, é a mesma lógica. Se você é servidor público estadual ou municipal, denuncia o Ministério Público Estadual. Se você é servidor público federal, denuncia ao Ministério Público Federal. Se você é seletista, denuncia ao Ministério Público do Trabalho. Isso é uma coisa que pode agir em paralelo. O Ministério Público pode ter o inquérito dele, você no sindicato pode ter a sua ação, na Justiça os trabalhadores podem ter a ação deles e vocês podem entrar com a ação de vocês. Então são só campos de ação para tentar combater isso, tá? Varas do trabalho, ações judiciais, olha, os termos. Alcance pessoal, né? É lógico que afeta, como nós colocamos nas síndromes, afeta os parentes, amigos e pessoas de convívio. Em qualquer caso, nós não conseguimos nos separar. Lembra do começo da nossa fala? Do fetiche, da gente estar pensando o quê? Só pensamos em trabalho, dinheiro e consumo. E o que mais pensamos nós é trabalho. Não raro, você encontra uma pessoa trabalhando não sei quantas horas, sai para o fim de semana para fazer uma especialização, porque tem que se capacitar, ou seja, ela trabalha o dia, vai dormir, se é que consegue dormir direito, porque fica pensando nos problemas do trabalho, depois tem que pensar em se capacitar para o trabalho, é lógico que isso afeta tudo. Não é? Eu falando com as pessoas do direito, e pessoal aqui, eu vi que alguns são de sindicatos de servidores públicos, nessa questão do concurso público, a lógica da estabilidade. E um dia, eu falando isso numa dessas palestras, aí pelo Brasil, uma pessoa levantou e disse assim, não gostou de que eu dissesse que compreendia que a condição de pessoa nesse sistema era anulada, não é? Que a pessoa só pensava em trabalhar, e ela quis dizer que era uma mulher, que ela tinha escolha e tal. Aí eu disse, e o curso dela era direito. E eu perguntei, você quer fazer concurso? Ela disse, quero, que a maioria dos estudantes querem. Você quer fazer para quê? Ela disse, não, eu queria para não sei o quê, mas eu estou tentando no que der. Certo. Olha, já não escolhe o local de trabalhar, não escolhia. Ah, mas eu queria ser, por exemplo, de um órgão federal. Não escolhe onde vai trabalhar, na hora que passa, mandam você lá para o norte. Aí ela começou a pensar. Eu disse, mas você ama a sua família, ama tudo. Mas deixa tudo pelo trabalho. E se você tiver com alguém que você ame, né, você está com um namorado ou uma namorada ou coisa do tipo, não raro, o fetiche é tão grande, diz assim, você acha que eu vou perder um empregão desse por causa de um namorado ou de uma namorada? Quem já viu gente dizer isso? Então é a marca maior de que o ser humano ali não está ocupando o seu espaço. Ele não está ocupando o seu espaço, certo? Bom, medidas repressivas, né? Tá aí, ó, trabalhistas, ações, reparações de dano. Quando conseguimos essas reparações, a própria Previdência pode pedir o quê? Ação regressiva contra a empresa, que é o impacto maior, ficar pagando o valor que é repassado da Previdência até o fim da vida daquele sujeito, certo? Administrativos, punição de gestor, processo administrativo, punições na própria empresa, advertência, suspensão, a despedida em si, né? Ações penais, ações por improbidade administrativa, dependendo do caso. O STJ já decidiu que era possível, no caso dos servidores, o gestor que pratica assédio moral pode ser dispensado, nesse caso lá na lei, eles não falam dispensado, ele fala demitido, né? Porque você pode ser exonerado, né?
porque quis pedir para sair e ser demitido, que é uma punição após o processo administrativo disciplinar. Então, o STJ aceitou. Outras medidas protetivas, quando você denuncia, quando eventualmente o fiscal vai, né, e nós temos dificuldade com fiscais, só no estado do Ceará, nós estávamos com um acúmulo de 2.000 denúncias, porque não tem auditor fiscal para cumprir, certo? Então, quer dizer, o papel do sindicato cresce, né, o seu papel como representante cresce. Não raro, esse discurso aqui que a gente está fazendo, uma forma diferente, faz você virar uma mesa de negociação. E faz mudar a vida de vários trabalhadores e trabalhadoras na empresa. Porque você chega lá e começa a discutir, olha, você está colocando as pessoas para disputar, isso aqui está degradante, tem muita gente com alcoolismo aqui na sua empresa, vamos ver as pessoas que estão faltando, o desgaste aqui é muito alto. Então você começa às vezes a dar uma percepção que não raro o próprio empregador não tem. E muitas vezes são os gerentes nos assédios entre, né, abaixo do dono e entre os trabalhadores que estão fazendo isso, e quando o chefe ou o dono da empresa sabe, ele próprio toma uma atitude para combater. Então, quer dizer, o papel do sindicalista, ele é fortíssimo, ele é importantíssimo, mas ele tem que ter o discurso adequado, porque senão, toda hora que ele começar a dizer uma coisa, o empregador, vocês sabem, em regra, ele tem um certo domínio da atividade dele como um todo, e o trabalhador, pela divisão, ele conhece mais a função dele. Então ele tende a ter uma argumentação, e o sindicalista tende a ter também uma argumentação boa, macro, certo? Dá para bater de testa, né? Coloquei aqui os textos do Código Penal, coloquei mais algumas jurisprudências para vocês verem, comprovar, quem precisar essa questão de servidor público, que o STJ, né, reconheceu como improbidade administrativa. Papel das instituições, já sabem, basicamente, Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, tem os auditores fiscais do trabalho, ela pode mandar fiscalizar, pode instaurar uma mediação, certo? O Ministério Público do Trabalho pode instaurar uma mediação, pode instaurar um procedimento preparatório, pode instaurar um inquérito civil público e pode, se tiver provas adequadas, já entrar com a ação civil pública e enfrentar essa questão. Mas não raro essas situações, quando elas são visibilizadas e são conversadas, tem uma tendência muito grande de solucionar na coletividade, porque se tiver bem provado, se você sindicalista ou trabalhador chegar com provas adequadas, o índice de reversibilidade é bom. Os sindicatos, né, a Justiça do Trabalho, lógico que infelizmente ela só vai em último caso, porque se na nossa relação, que tem que justificar entrar com ação contra a empresa tende a dispensar o trabalhador sem justa causa. Muitas pessoas questionam, inclusive, isso, porque dizem, você só é o pró-trabalhador, não é a lógica do equilíbrio. Não, a discussão de dizer que tem que ter justa causa não é dizer que tem uma estabilidade, que para dispensar a pessoa tem que ter um inquérito para apuração de falta grave. É como a convenção da OIT que foi ratificada e denunciada. É uma lógica de que a despedida sem justa causa esconde assédio moral, esconde assédio sexual, esconde condutas antissindicais, e era mera justificativa, porque dependendo da justificativa, você pode fazer prova em contrário. Essa é a perspectiva, né? Os trabalhadores, eu coloquei, achei essa imagem emblemática, né? Porque a junção dos trabalhadores é que dá a sombra e a força deles, né? Então, algumas decisões do TST, ociosidade forçada, no caso da moça tirar até o computador, certo? O papel do sindicato, novas decisões nessas questões aí, por exemplo, requisitos, né? Coloquei para você. Rapaz, eu queria identificar, Clóvis, alguns requisitos, coloquei inclusive que vão disponibilizar para vocês, requisitos: prova efetiva do dano, nexo causal, prática de ato ilícito, necessidade de reparação e culpa. Então, situações emblemáticas, né? Lógica do Poder Judiciário, a gente tentar combater isso. E desculpem se falei muito rápido, mas humildemente muito obrigado, tá?